Oi, gente, tudo bem? Estamos dando continuidade aí, né, às nossas aulas virtuais. Hoje eu resolvi gravar para dar algumas orientações, né, na feitura da peça, tá? Hoje, então, a peça se trata de uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Eu vou passar, então, alguns materiais para poder auxiliar vocês nesse sentido. Sempre lembrando, gente, que na constituição da união estável, eu preciso reconhecer ela primeiramente para depois dissolver, né? Normalmente a gente não tem um documento formal dela, né? As pessoas constituem a união estável, mas são poucas as pessoas que se preocupam em constituir ela formalmente, através do contrato, de uma escritura que agora é possível. Então, vocês têm que fazer a declaração primeiro, declarar, né, essa união, para depois haver a declaração no juiz da sua dissolução, certo? Então, a inicial começa, na verdade, com essa declaração, posteriormente com a sua dissolução, e todos os pedidos subjacentes que tem inseridos nessa sociedade conjugal. O que são esses pedidos inseridos, né? São, havendo filhos, né? O que eu preciso regulamentar? A guarda, o direito de visitas e os alimentos, certo? Então, eu tenho que fazer outros 3 pedidos, que é relacionado à guarda dos filhos, a visita, certo? E também a forma de subsistência dessas crianças, né? Desses adolescentes e desses filhos. Então, eu também tenho que pedir aí. Fora isso, né, como consequência da dissolução dessa sociedade de fato, né, dessa sociedade conjugal, eu preciso também pedir a partilha de bens, certo? Então, todos os bens que foram adquiridos na constância da união estável, eu preciso então fazer a partilha, seja bens móveis, seja bens imóveis, certo? E sempre lembrando que os bens não são só os créditos, os bens são os créditos e débitos. Então, eu vou partilhar, além do patrimônio comum, certo? Algum eventual crédito que esse casal tenha a receber, mas também as dívidas que foram contraídas na constância da sociedade conjugal. Ou seja, partilha tudo, partilha dívidas e partilha créditos. E as pessoas normalmente esquecem, né, que precisam ser partilhadas essas questões. Então, na feitura da peça, o que vocês precisam observar, né? A declaração e a dissolução da união estável, né? Eu preciso delimitar o espaço temporal dela, por quanto tempo, né, ela durou e suas consequências, por óbvio, seus efeitos. Segundo, como é que fica a guarda referente aos filhos, o meio de sustento desses filhos, que são os alimentos, certo? E o direito de convivência, né, dessas crianças para com o cônjuge que não vai ter a guarda. E aí nós precisamos observar também que atualmente a guarda legal é qual? É a guarda compartilhada, né? Não é mais uma guarda unilateral. E aí eu requerendo a guarda compartilhada, eu preciso indicar um lar referencial, certo? E isso não exime a pessoa de pagar a pensão alimentícia para os filhos, certo? Porque uma coisa é o compartilhamento das tarefas e educação dos filhos. A outra coisa, bem diferente, outro aspecto bem diferente, é o meio de subsistência dessa criança, que deve ser partilhado por ambos os genitores. Então, o que eu tenho que pedir? Tenho que pedir a guarda, os alimentos e a convivência desse cônjuge que não vai ter, né, o contato direto dessas crianças. O que normalmente acontece? Instituída a guarda compartilhada, normalmente as visitas, o direito de convivência é livre. A não ser naqueles casos em que há um regramento muito absoluto e que a criança precisa ter rotina, eu tenho que instituir. Vai uma vez por semana e em finais de semana alternados. Então,
eu já requeiro, né, no pedido inicial, como é que institui o direito de convivência. E, por final, eu tenho que pedir a partilha de bens, né, reunir quais são os patrimônios, o patrimônio comum adquirido na constância da união estável, né, e fazer a partilha desse bem. Sempre lembrando que, pelo regime de união estável, o regime legal é qual? De bens, comunhão parcial de bens. Então, os bens adquiridos na constância serão partilhados pela metade. Os bens adquiridos particularmente anterior à união, esses são excluídos da partilha. Então, tem que cuidar esses pontos. Eu vou liberar também um modelo para vocês poderem visualizar melhor, né? Vou também disponibilizar uma peça semelhante a que vocês precisam redigir e vou abrir então a sala de interação para a gente poder conversar, se vocês tiverem eventualmente alguma dúvida e eu também sanar essas dúvidas, certo? Em breve então nos vemos novamente. Um abraço.